Olá, olá turma, bem? Começando mais um vídeo direto ao ponto, falando de BIM, contando histórias sobre minha trajetória como coordenador de projeto em BIM, gerente BIM, BIM Manager, BIM Coordinator, seja lá qual for a denominação que eu tenho, mas eu gostaria de compartilhar esse conteúdo com vocês hoje. Foi um post que eu fiz, alguns posts que eu fiz no LinkedIn, sobre insights que eu venho tendo, compartilhar um pouco a minha visão sobre BIM, de alguma forma compartilhar conhecimento, né? O BIM é tão escasso, o conteúdo sobre BIM é tão escasso hoje na internet, né? Eu tenho essa dificuldade, sempre tive, em acessar informações na prática, de forma simples, direta, sem mágicas, né? E é dessa forma que eu quero compartilhar conhecimento sobre BIM aqui com vocês. Vamos lá, direto ao ponto, então, sem muita enrolação. Um primeiro post que eu fiz que rendeu bom engajamento no LinkedIn foi esse. Eu usei o clickbait, e o clickbait é: o BIM é o novo curso de inglês. É algo que eu tenho pensado bastante sobre, e eu vi várias pessoas falando sobre isso também na internet. O BIM, ele tem uma certa similaridade com como foi aquele início de anos 2000. Eu tinha 8 anos, um pouco mais de 8 anos, eu não lembro, tá? Mas eu sempre ouvi falar de inglês como algo que no primeiro momento era mais um sentido de no futuro você vai precisar de inglês, então quem fazer inglês agora, quem começar a dominar um idioma, vai se destacar no futuro no mercado de trabalho. E isso passou por muito tempo, ao longo de toda a década dos anos 2000, pouco tempo atrás ainda era assim. E eu, ao longo desses anos, eu senti na prática o quanto o inglês é fundamental. Hoje o inglês ele não é um requisito, ele é requisito mínimo, na verdade, né? Se espera que você tenha domínio em inglês, saiba lidar com ele. Assim como o BIM vem sendo. Quando eu comecei a minha trajetória de especialização em BIM, depois que eu me formei lá em 2018, começa que na faculdade eu não tive essa abordagem de BIM em nenhum momento. Passei aí longos anos, né, em torno de 7 anos na faculdade, e eu posso contar na ponta dos dedos quantas vezes foi mencionado o termo BIM. Quando eu saí da faculdade, primeiro que eu não saí da faculdade trabalhando com BIM diretamente, eu fazia projeto em Revit e tudo mais, como a maioria das pessoas começa, né? Como você provavelmente começou e está nesse estágio ainda. E por começar a estudar por conta própria o que é o BIM, como aplicar ele, os benefícios e qual uso ele tem no nosso dia a dia de projeto, eu resolvi procurar uma especialização. Eram escassas, tinham 2 ou 3 naquela época, mas lá em 2018 eu me especializei em BIM. Concluí a especialização. E aí eu vi que, na verdade, nem a especialização me preparou, de fato, para o mercado. Por quê? A gente está na graduação, a gente não ouve sobre BIM, então a gente tem zero conhecimento sobre BIM, a gente sai, procura uma especialização, a gente recebe uma enxurrada de conhecimento que muitas vezes a gente não consegue ver aquilo sendo aplicado no dia a dia. Eu lembro que na especialização se falava muito de, de BIM, para reabilitação de patrimônio público, o próprio FM, né, Facilities Management, que é gestão de facilities, né, dos nossos ativos. Eu não tinha contato com aquilo, então para mim era uma coisa muito futurística, assim. Enfim, a gente tem nichos, né, dentro da engenharia e arquitetura. No meu caso, aquilo não era prático, não era fácil de entender. E aí foi que eu caí do cavalo, né, quando eu saí da especialização, porque de fato o mercado ele não era, e ainda não é, e não era muito menos preparado para receber projetos, né, para entregar projetos em BIM. E eu era um profissional que se autodenominava especialista em BIM. Bom, aí começou de fato a trajetória. Então, ao longo desde o momento que eu comecei a faculdade até a especialização e comecei a trabalhar de fato com BIM, foram logo 10 anos, né? E foi aí que eu comecei a entender, de fato, me senti seguro para trabalhar com BIM. Hoje eu vejo que, apesar de todas essas dificuldades de todo esse tempo, foi o meu maior acerto. Eu ter começado 10 anos atrás foi o meu maior acerto, justamente pela vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? Quando a gente está num ponto de dominar uma especialidade, o simples fato
da gente estar avançado em relação à experiência naquilo ao longo do tempo, os nossos concorrentes, eles muito provavelmente não vão conseguir chegar naquele nível que a gente está. Então esse é o principal recado desse post, que eu fiz essa brincadeira, essa analogia com o curso de inglês, justamente por isso. Apesar de a gente olhar para o BIM e ver que ele ainda é novo para muita gente, ele é a realidade em muitos casos e o mercado espera isso dos profissionais. Cada vez mais os profissionais precisam se capacitar em BIM. Se você está nessa jornada de buscar um ambiente para começar a aplicar o BIM, persiga esse lugar, porque o ambiente faz tudo. O ambiente, mais do que aprender na graduação, fazer especialização, é de fato aplicação prática. Então busque esse lugar. E o oceano é azul. Eu deixo essa frase aqui no post justamente por isso. O oceano é azul. Por que o oceano é azul? A gente está no início do processo todo. Tem uma margem absurda para a gente crescer. O Brasil, como um todo, é um país que demora, né, a assimilar tecnologias, e fora do Brasil a gente já tem um platô de maturidade de BIM, mas o Brasil é só o começo. Então, coloca o pé na água, porque só é a única forma de descobrir e começar essa trajetória em BIM que vale muito a pena. Eu sou prova viva de que vale muito a pena. O meu passado era justamente esse lugar de quero trabalhar com BIM, será que paga o suficiente para eu viver de BIM? E hoje, na minha condição atual, é, é a prova de que isso é possível. O próximo post, o post falava um pouquinho de qual a diferença de coordenador de projeto em BIM para um coordenador de projeto tradicional, que é um coordenador de projeto tradicional. Cara que não aplica BIM no projeto, cara que não coordena um projeto que foi desenvolvido em BIM, com a metodologia e tudo mais, projeto em CAD, ou um projeto BIM, que na verdade é só um modelo 3D sem informação. Qual é a principal diferença? Né? Existem inúmeras, mas a fundamental para mim é como aquele projeto está depois que você entrega ele para execução. Muito provavelmente um coordenador de projeto em BIM vai entregar um projeto que ele não sabe, ele não tem a segurança para falar que aquele projeto está livre de interferências, ele atende os requisitos, foi pensado tudo aquilo que vai ser executado. E o BIM também não vai entregar isso sem um esforço por trás. Mas no tradicional, você provavelmente vai fazer besteiras e só saberá na etapa de construção. Por quê? O BIM ele virtualiza, né? Você virtualiza a construção. E não somente o fato da modelagem que está aí fazendo a verificação, né? Você está fazendo a verificação de como será construído, mas o nível de informação, você antecipa um dos princípios do BIM é justamente você antecipar decisões o mais cedo possível para as fases de projeto conceitual, básico. Você embarca o BIM nessas fases e você consegue simular, detectar possíveis conflitos, que podem ser conflitos geométricos ou conflitos de execução mesmo, de interferências de atividades, de simular melhores cenários para aquela obra, para aquela execução, para aquele empreendimento. Enfim, você consegue visualizar conflitos antes de fato colocar a mão na massa, literalmente. É isso que eu falei. Adote o BIM desde o início, cada vez mais cedo. Isso economiza tempo, dinheiro e evita dores de cabeça no canteiro de obras. É uma visão de hábitos antigos, do tradicional, com essa visão de novos hábitos. É isso que eu coloquei. Eu aproveito o ensejo para pedir que vocês acessem o meu LinkedIn, me sigam lá, compartilhem muito conteúdo diariamente, semanalmente. E assim como o LinkedIn, eu tenho um perfil no Instagram. Me sigam lá, pessoal. Dê esse apoio. Estou começando a trajetória, então eu tenho poucos seguidores no LinkedIn, no Instagram. E eu publico isso, né? Os conteúdos que eu publico no LinkedIn, eu costumo reproduzi-los no Instagram também. E aí eu estou aqui agora dando vida a esses posts, explicando um pouquinho mais no detalhe, ao vivo, compartilhando um pouquinho da minha trajetória e espero que vocês que faça sentido para vocês. Comentem também aqui no vídeo se está fazendo sentido para vocês e se valeu a pena. Um outro post, o último post, eram 3. Eu compartilhei um pouquinho da minha realidade nessa jornada de especialização em BIM,
de uma forma muito prática, muito simples. A gente vê muita gente falando de muitos marabalismos com... Marabalismo? É isso, a palavra tá certa? Fiquei com dúvida se mas tá certo. A gente vê muitos gurus de BIM, muitos digital influencers, né, influenciadores de BIM, falando de BIM de uma forma muito mundo ideal, mundo do futuro que não é aplicado. E foi esse o objetivo desse meu post. Eu aprendi BIM sem investir em software no primeiro momento. Você tem acesso a softwares em versão educacional, se você está na faculdade, se você está fazendo especialização, você consegue acessar para estudar, para aprender software, você não precisa investir. Eu aprendi a coordenar projeto em BIM sem dominar todas aquelas sopas de letrinhas de IFC, CDE, IDS, EIR, BEP. Pessoal, no início você não precisa dominar elas, o mercado não vai te obrigar a dominar elas. Com o tempo, para aquilo que fizer sentido para você, você aprende, você entende o IFC, como exportar IFC, como mapear informações de IFC. Isso é com o tempo, não é pré-requisito. Não espere dominar para começar a coordenar projetos em BIM, estar nesse ambiente de projeto em BIM. Eu aprendi a coordenar projeto em BIM sem ter ouvido falar, como eu comentei anteriormente, uma vez que é o termo BIM na faculdade. Eu não tive apoio do meu chefe lá no início da trajetória, falando, meu Deus, vamos aplicar BIM, que ele é o futuro. Isso é utopia, a gente pensar assim. Tem que partir da gente essa visão de mostrar os benefícios, de mostrar como que o BIM resolve problemas que o modo tradicional de fazer projeto tem. Eu não tinha autoridade, justamente, eu era um recém-formado, eu comecei a especialização e eu já queria aplicar isso na prática. Enfim, eu não tinha autoridade para aplicar e muito menos lidar com as pessoas, né, engajá-las, porque a tendência do ser humano é continuar fazendo o que ele sempre fez. Não tinha autoridade para mudar, sempre foi assim. Clientes não pediam isso, muitos clientes hoje nem sabem ainda o que é BIM, estão pedindo. A gente vai no âmbito de contratação de obras públicas, né? A gente vê também muitos contratos, muitas licitações já requisitando BIM, mas quando a gente abre esses editais, a gente vê que ainda é muito introdutório, muito básico ainda as solicitações. Então não espere ter demanda. A demanda é a gente que cria. Somos nós, os especialistas, que criam a demanda. Eu não tinha décadas de experiência, zero experiência em obra, ou muito pouco experiência em obra lá no início, durante a faculdade. Eu não tinha essa experiência. Tinha experiência com projeto e meu mundo sempre foi mais do projeto. Então, eu não tinha décadas de experiência ainda, mas eu já conseguia ver como o BIM poderia ser aplicado naquelas rotinas de processo de projeto, né? Eu nunca tinha trabalhado em projetos gigantescos, a minha trajetória sempre foi em projetos mais de habitação, de interesse social, então projetos mais simples, né, sem um valor agregado. Mesmo assim, o BIM era aplicado lá. Eu não recebia projetos em BIM, na verdade, dificilmente a gente vai conseguir engajar todas as equipes multidisciplinares, né, para fazer projeto em BIM. Geralmente a gente vai começar com uma disciplina principal, duas ali, mas é o suficiente para a gente começar a colaborar projeto em BIM, começar a verificar interferência, começar a requisitar informação naqueles modelos. Começa assim, começa pequeno, o mais difícil é começar. A gente não vai ter condições de começar um projeto provavelmente com todas as disciplinas já modelando em BIM, muito menos que a equipe de campo soubesse abrir um modelo BIM e consumir de fato aquilo para utilização no dia a dia de obra. Principalmente se você não levar o BIM para a obra, o valor daquele modelo é muito baixo. A gente, no máximo, vai conseguir mostrar um valor de que o modelo que vai ser construído é aquilo. Já é um benefício, mas muitas vezes a equipe não vai estar preparada, até por questão de acesso ao modelo, né, dentro do canteiro. Enfim, equipe de projeto, de modo geral, equipe de engenharia, de obra, você provavelmente não está imerso numa equipe que está preparada. Então, seja você a pessoa que vai dominar esse início aí de revolução de BIM. E é aquilo que eu sempre digo, você precisa de algumas coisas para começar a trabalhar com BIM, a coordenar projeto em BIM, que é, você clica,
Seleciona um, dois softwares no máximo. Eu comecei aprendendo Revit, depois Navisworks, e ao longo de muito tempo e até hoje, são os dois softwares que eu passo aí 80% do tempo coordenando o projeto com esses dois caras aqui. Começa com esses caras, passa tempo nas ferramentas, senta a bunda na cadeira e pensa. O segredo é esse, você tem que estar imerso naquilo, você tem que dominar a ferramenta. Apesar de somente ferramenta não te entregar as competências de um coordenador de projeto, é só uma das partes, e talvez a menos importante, mas no início é a forma que você viabiliza, que você pratica a, a manipulação de projeto, de modelos. Então, passa tempo nas ferramentas, o segredo é esse. Ah, mas eu não tenho tempo. 30 minutos por dia, de forma consistente, todo dia você vai lá, abre a ferramenta, modela algo. Hoje tem muito conteúdo gratuito no YouTube que você acessa, você consegue destravar as objeções, lá, as dificuldades que você vai ter no início da ferramenta. Ah, eu não sei modelar a parede. No YouTube tem gente falando de como modelar a parede. Como que eu crio uma parede de cebola, uma parede de sanduíche? Tem gente falando lá. Então, separa um tempo na tua semana, começa pequeno, com 30 minutos, uma hora no final de semana e de forma consistente. Eu não fiz curso eu não paguei para fazer curso de Revit, de Navisworks. Foi tão somente com passar tempo, de forma autodidata, com responsabilidade, com dedicação, você consegue. Aí saindo um pouquinho dessa parte de software, de tecnologias, né, que viabiliza o BIM, são as pessoas, e essa é a parte que eu julgo mais importante, que os profissionais se diferenciam, que é saber escutar as pessoas, ouvir quais são as dificuldades que as pessoas têm naquele projeto, quais são os principais problemas do processo tradicional dentro do projeto, e você vai lá e ouve as pessoas, pergunta quais são as dores e do lado do teu conhecimento em BIM, como que o BIM ajuda aquelas pessoas, aquele projeto a ter melhores resultados, economizar tempo, entregar projeto com mais qualidade, com menos custo, e se importe realmente com elas. Não basta somente você ouvir, mas se importar de fato. E leva tempo para a gente conseguir mudar e mostrar o valor do BIM. Mas o segredo é esse, se importar com as pessoas. Muitas vezes, quando a gente ouve o cliente falando, o cliente não está preparado ainda para solicitar o projeto em BIM, como eu comentei, ele vai te pedir uma coisa, você vai entregar aquilo, e além daquilo, você entrega aquilo que ele de fato precisa. Quando você inicia essa trajetória de especialização, você vai ver que as pessoas que você vai se relacionando são cada vez mais especialistas. E isso é o que nos possibilita entregar o que de fato os projetos precisam, né? Não somente aquilo que eles estão acostumados a pedir. Então, dê tempo ao tempo, busque cada vez mais você se diferenciar das pessoas, ouvindo e entregando aquilo que elas realmente precisam. Fazendo isso de forma recorrente, com consistência, fazendo muitas vezes isso, você fica craque. Ao longo do tempo, você vai perceber que as dificuldades vão ser cada vez menores, de formas diferentes, como eu falei no primeiro post. Não existe atalhos, quanto mais tempo você fica dentro desse caminho de mim, mais vantagem competitiva você vai ter. Todo o resto é distração. Escreve isso aí, tira um print desse trecho aqui, escreve no teu papel aí de anotações, na tua agenda, faça isso. Faça isso muitas vezes. Siga essa regrinha aqui que eu tenho certeza que você vai ser melhor que 99% dos seus concorrentes. E para finalizar, preciso de convidar vocês a acessarem meu LinkedIn, se inscreverem na minha newsletter. Eu tenho o objetivo de toda semana publicar um artigo que tenha a ver com BIM, que tenha a ver com a minha jornada, do que eu sei de BIM. Não sei muita coisa, mas o que eu sei eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem um primeiro artigo que eu coloquei mais uma visão mais ampla de BIM, de saber comunicar, né, a realidade dos projetos ainda não consegue ouvir ainda muito bem, então a gente tem que saber comunicar os valores de BIM.
como aplicar BIM. Então, a newsletter está bem curtinha, são 4 minutos de leitura, está bem legal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vou voltar aqui muitas vezes ao longo das próximas semanas. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com os teus colegas aí que estão nessa trajetória de BIM também. Convida pessoas que não estão ainda para se juntarem a essa revolução. E até mais. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.